Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui trazer a resenha de mais um livro para vocês. E o livro da resenha de hoje é este aqui, é o livro Amar e Ser Livre, do Siri Prembaba. Eu já tinha feito uma resenha de um outro livro do Siri Prembaba intitulado Propósito, e aí eu vou deixar o link dessa resenha aqui em cima para vocês assistirem. E foi justamente por ter lido esse primeiro livro, O Propósito, que eu decidi ler mais um livro do Siri Prembaba, porque foi realmente um livro maravilhoso que contribuiu bastante com o meu crescimento interior. E esse livro também não deixou nada a desejar, gostei muito, e é sobre ele que a gente vai falar hoje. Mas, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever aqui embaixo no botãozinho inscrever-se. Vocês também podem me mandar sugestões de livros, sugestão de tema, pedidos de orientação, relatos e o que mais vocês quiserem, através do e-mail afabiporém@hotmail.com, e também podem falar comigo através das redes sociais, tá bom? E esse livro aqui, Amar e Ser Livre, ele nos traz uma visão muito ampla acerca dos diversos relacionamentos que nós temos no decorrer da nossa vida e sobre a importância de nós mantermos bons relacionamentos no decorrer da nossa vida, não só como benefício próprio, mas como benefício para toda a humanidade. Afinal de contas, amar é um caminho para a paz. E esse livro ele é muito legal porque Siri Prembaba nos deixa muito claro que para amar é necessário ter muita coragem. E que se nós pudéssemos ter relacionamentos amorosos não somente com o nosso parceiro, com a nossa mãe, com o nosso pai, com nossos filhos, mas com tudo e com todos ao nosso redor, o mundo seria um lugar muito melhor para se viver. E aí, a proposta deste livro é justamente despertar este amor de uma forma, digamos assim, mais ampla. Mas que antes de compreender o amor, é necessário que nós consigamos compreender primeiro a nós mesmos e todas as coisas que nós carregamos no decorrer da nossa vida. E, como eu falei um pouquinho atrás, nós nos relacionamos com tudo ao nosso redor. Com os animais, com o reino vegetal, com o reino mineral, com objetos feitos pelo próprio homem, ou seja, durante a nossa vida, nós estamos sempre nos relacionando com algo ou alguém. E o Siri Prembaba defende que é através do relacionamento que nós temos a chance de amadurecer e ativar os nossos valores humanos que possibilitam, assim, a nossa evolução. E tem uma parte muito legal logo no começo que ele fala o seguinte: a origem de qualquer crise, guerra ou doença se encontra dentro de nós mesmos. Assim como nossa percepção de mundo, a forma que reagimos e atuamos em nossa vida cotidiana também é influenciada por diversos fatores externos: cultura, educação, classe social, etnia, etc. E cada pessoa cria para si uma realidade, um mundo diferente de acordo com a sua história, suas condições físicas e mentais, sua cultura, suas crenças e seus condicionamentos. O que ocorre na sua vida é um reflexo daquilo que você é, pois nós somos co-criadores da realidade. E é por isso que o mundo não é exatamente como nós o vemos. Afinal de contas, aquilo que nós enxergamos, a visão que nós temos diante das coisas, diante das situações, são justamente aquela visão que nós temos através de acontecimentos passados, através da nossa história, através das nossas próprias experiências. Por isso também que é importante a gente não julgar o outro, justamente porque o outro tem uma visão, de repente, de um mesmo fato que você, mas ele tem uma visão diferente em decorrência da história dele, das coisas que ele passou, das interações que ele foi tendo ao longo da vida. E a respeito das diversas formas de relacionamento que nós mantemos ao longo da nossa existência, ele já inicia falando um pouco sobre o casamento. E eu quero dividir um pouquinho desse trecho
com vocês porque eu achei bastante interessante. Ele diz o seguinte: aquilo que conhecemos por casamento, que é a união estável entre duas pessoas para constituir uma família, na maioria das vezes também é instituição criada a partir do medo e do ódio. E assim como tudo que sofreu essa contaminação, também está entrando em colapso. Os sinais são claros. Basta ver o grande número de pessoas que se casam e têm filhos de forma automática, sem nem saber se querem ou por quê. Apenas seguem uma programação coletiva estimulada pela família, religião ou economia. Movidas pelo medo e ódio inconscientes, as pessoas se encontram, mas não sabem o que de fato querem umas das outras. Elas estão buscando algo, mas não sabem o que é. Elas ignoram que estão procurando uma parte de si mesmas no outro e se iludem com a ideia de que o outro é a fonte da felicidade. Essa ideia é fonte de grande sofrimento nas relações. Naquela boa e velha história da gente não colocar a nossa felicidade nas mãos de outra pessoa. Afinal de contas, nós temos que ter essa opção de escolher e pensar acerca das nossas escolhas e em tudo que isso vai acarretar futuramente. E ele vai fazendo diversas colocações acerca desses diversos tipos de relacionamento e ele não passa a mão na cabeça, não. Ele aperta e muitas vezes ele coloca algumas verdades que talvez muitas pessoas se incomodem, como foi esse exemplo que ele citou, que muitas pessoas hoje em dia têm filhos, constituem família sem nem saber por que tá fazendo isso, simplesmente seguindo aí a onda de mas todo mundo tem filhos, todo mundo tem, porque todo mundo tem que ter. Isso, inclusive, é uma das coisas que eu acabo sofrendo um pouquinho quando alguém pergunta e eu menciono que eu não tenho vontade de ter filhos. Pelo menos no momento, até o presente momento, não tenho, não estou pensando no assunto. E as pessoas falam, não, mas tem que ter. Mas por que tem que ter? E sendo que a maternidade é uma coisa que envolve tanto, é tanta doação, é tanta coisa que às vezes as pessoas acabam se deixando influenciar por essas cobranças da sociedade de você ter que ter. Então ele fala bastante sobre isso, sobre coisas que foram colocadas na nossa cabeça, paradigmas que nos impedem de ver as coisas de uma forma mais ampla. E aí tem um capítulo que ele fala somente sobre essa relação de mãe e filho, da maternidade, que ele fala o seguinte: ainda é muito raro que uma mãe tenha consciência da maternidade como uma iniciação espiritual. É muito raro encontrar casais que estão nessa frequência. O mais comum é que os casais tragam filhos para o mundo apenas para responder a uma programação social e cultural, para atender às necessidades da própria criança ferida, para aliviar a carência. Na maioria das vezes, os filhos são gerados de forma inesperada, sem planejamento ou escolha consciente. E mesmo quando existe uma escolha, a decisão é fruto do medo da escassez, do medo da solidão. Ainda é muito comum os pais trazerem os filhos sem estarem desejando por eles, ou, quando os desejam, essa vontade atende somente à necessidade de se realizar através deles. É a síndrome de Walt Disney, a esperança mágica de que o relacionamento e a família trarão felicidade eterna. Trata-se de uma crença de que a sua felicidade somente é possível através do outro. E aí ele fala também sobre como essas escolhas, como essas decisões vão formando e fortalecendo o nosso karma, logo depois onde ele pergunta assim: quem em você quer ter o filho? O egoísmo? O medo da escassez? O medo da solidão? Talvez você possa concordar que é injusto trazer um ser para esse planeta somente porque você quer alguém para cuidar de você. Dessa forma, você está alimentando os karmas, que de geração em geração se fortalecem. Você está jogando contra si mesmo e dificultando a própria liberação. Eu sei que parece tremendamente desolador envelhecer sozinho. Todos nós envelhecemos e alguns adoecem. Conseguiremos evitar isso tendo um filho? Não. Vamos minimizar nosso sofrimento porque alguém vai cuidar de nós e nos dar comidinha na boca quando estivermos velhos? Tudo isso é tão relativo. Tenho visto os filhos querendo jogar os pais no asilo, sentindo uma raiva horrenda por conta de como foram tratados. Vejo gente torcendo para que pai e mãe morram, para que se livrem do problema que é sua velhice.
Não nos iludamos. Por que e para que ter um filho? Só quem tem a resposta para essa pergunta é um coração. Se você já trouxe um filho para esse plano, você será exigido. Existe uma responsabilidade. Você criou um karma e não há como fugir dele. A fatura já foi emitida. Tenha calma. Não é caso para desespero ou arrependimento. Mesmo que tenha sido um ato inconsciente, ele também lhe serve, pois lhe dá uma grande oportunidade de romper com o ciclo kármico. E a única forma de fazer isso é amando incondicionalmente, porque o seu filho vai exigir exatamente isso de você. Então, como eu falei, não é um livro onde ele passa a mão na cabeça, diz que o mundo é perfeito, que é por esse rumo que a gente tem que tomar. Não, pelo contrário, ele nos aponta o dedo na ferida, dizendo onde nós erramos, onde o mundo vem errando, e com certeza é um convite a uma reflexão, principalmente para quem quer constituir família. Muita gente vai criticar, mas não se esqueçam que eu li, essas são a opinião de Siri Prembaba, apesar de eu particularmente concordar com essa visão dele, dessa coisa automática que as pessoas fazem. E é um convite para reflexão mesmo, então com certeza depois desse livro eu comecei a ver relacionamentos de uma forma um pouco mais ampla e é muito bonito ele ter essa forma ampla de amar. É muito louvável saber que existem seres humanos no mundo que amam tão incondicionalmente assim, e eu espero um dia chegar no nível de amar incondicionalmente todo mundo, porque eu não sou perfeita, nunca disse que era perfeita, então também tenho as minhas limitações, mas almejo, assim como Siri Prembaba, amar absolutamente a todos os seres, nem que seja a barata e aqueles bichos asquerosos que às vezes a gente torce o nariz, ou aquela pessoa que você não vai muito com a cara, aquele cara que te fechou no trânsito, você mandou ele para aquele lugar. Então a gente vê esses relacionamentos e com isso também prestar atenção nas nossas ações, como a gente fala, como a gente trata as outras pessoas e tentar fazer laços cada vez mais amorosos por onde quer que a gente passe. E eu espero que esse livro também tenha inspirado você a buscar este amor de forma mais incondicional. Então, Amar e Ser Livre, As Bases para uma Nova Sociedade, com certeza foi um livro que eu gostei bastante. Isso aqui é um monte de coisinha que eu tinha deixado de páginas inteiras que eu adorei, então com certeza vale a pena. Então não percam mais essa dica de livro. E se você aí tem outro título do Siri Prembaba ou de um outro autor para me indicar, me escreve aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos, e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo. Tchau, tchau.